Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Conceituados. O nosso podcast é para você que se interessa pelos mapas conceituais, busca se organizar e obter informações sobre as potencialidades dessa ferramenta. E tudo isso com conversas descontraídas e com convidados sempre especiais que compartilham com a gente um pouco da experiência com mapas conceituais. Eu sou a Isabela, uma das integrantes da equipe Conceituados. E se você está ouvindo esse episódio pelo YouTube, já deixa aqui o seu like e preparem seus comentários para que esse episódio possa chegar a mais pessoas. Hoje nós vamos conversar com a Thalita Nascimento sobre o que é o rastreamento ocular e como ele pode ser utilizado na educação. Esse tema é muito interessante, novíssimo no mundo da educação, e eu tenho certeza que você já ficou com curiosidade. Escute esse episódio e se surpreenda com o tema. A Thalita Nascimento é professora de Ciências e de Biologia e faz parte do grupo de pesquisa Mapas Conceituais, da USP, coordenado pelo professor Paulo Correia, desde o ano de 2014, quando ela ainda estava na graduação. Ela começou a se interessar pelo estudo do processo de ensino e aprendizagem. Hoje, ela faz mestrado em ensino de biologia também na USP, onde estuda a relação existente entre a observação de imagens e a aprendizagem de conceitos científicos. Hoje ela vai contar um pouquinho pra gente sobre um dos tópicos da pesquisa de mestrado dela, que é o rastreamento ocular. Seja muito bem-vinda, Thalita. Oi, pessoal, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Muito obrigada, Isa, pelo convite. E é muito bom estar aqui novamente conversando mais um pouquinho sobre um dos temas que eu acho tão legal, particularmente, sobre a pesquisa em educação. Sim, Thalia, a gente que agradece aqui o seu aceite. O rastreamento ocular, gente, é um tema muito interessante. E a pergunta que não quer calar. Thalita, conta pra gente, o que é o rastreamento ocular? Bom, o rastreador ocular é um equipamento, é uma ferramenta que a gente usa para gravar o padrão visual de uma pessoa enquanto ela observa imagens, faz leitura de textos, assiste vídeos, e o rastreamento ocular é essa prática. E a gente aplica em diversas áreas, e recentemente, de uma década para cá, a gente começou a utilizar na educação também, para tentar entender qual relação existe entre a forma como uma pessoa observa figuras, texto, imagens, e a aprendizagem delas por meio daqueles materiais. Nossa, muito interessante. Você falou sobre que ela veio para a educação. De onde surgiu isso? Na verdade, o rastreador ocular já era utilizado há muito tempo atrás na área do marketing para entender as melhores estratégias de publicidade visual, né, no caso. Então, eles utilizavam para tentar entender para onde o público olha no momento em que eles passam por uma vitrine, por exemplo, ou qual é o lugar do carro que a pessoa mais olha quando ela vê um carro pela primeira vez, e aí eles colocarem um layout, um design diferente ali naquele lugar do carro, e até em supermercado, para as pessoas entenderem para onde o público olha quando eles entram no supermercado e entender onde ficam os melhores lugares para os produtos, nas prateleiras, nos corredores. Depois ele passou a ser utilizado também na psicologia e na saúde, de uma forma geral. Eu já vi trabalhos da área de oftalmologia, eu já vi trabalhos na área de psicologia, falando sobre, fazendo a pesquisa usando rastreador ocular com pessoas que tinham alguns distúrbios de aprendizagem ou dificuldade de concentração, para tentar analisar em que lugares da tela a pessoa olha enquanto ela aprende com um material. E isso já está dentro da educação, né? Mas oficialmente fazia parte da psicologia. Então teve uma transição muito grande da ferramenta durante esses anos, né? Sensacional. E como que hoje o rastreador ocular, né, que é o equipamento que faz o rastreamento ocular, obrigada por você ter colocado essa diferença pra gente, mesmo é bastante importante, que não é a mesma coisa. Como que o rastreador ocular, ele
está sendo utilizado dentro da área da educação? Fazendo um compilado geral, assim, eu acho que o que ganha é o estudo de idiomas. E é engraçado pensar nisso, né? Porque quando você vai estudar uma segunda linguagem, você precisa dominar, inclusive, as letras, né? A forma da escrita daquela linguagem. E aí, a maioria dos trabalhos que a gente encontra são de ensino de inglês como uma segunda língua para pessoas, principalmente do Oriente. Então, para treinar as letras, né, o reconhecimento das letras e o reconhecimento das palavras. Depois, passou a ser utilizado também para ciências, né? Acho que o segundo lugar, assim, disparado está na área de ciências mesmo, para criar para as pessoas aprenderem a relacionar as palavras com as figuras, principalmente porque a ciência é uma área repleta de uso de imagens, e essas imagens a gente pensa que a gente já nasce sabendo, a gente imagina que a gente já nasce sabendo observar essas figuras, mas na verdade a gente foi ensinado, né? Começa aqui, por exemplo, a gente é ensinado que qualquer figura e qualquer texto que você vai ler começa da esquerda para a direita e de cima para baixo. Isso é uma coisa que para a gente parece normal, mas para um oriental, por exemplo, alguém nativo, não é trivial, porque lá como você faz a leitura da direita para a esquerda, por exemplo, né? Então, esse é um exemplo pequenininho, claro, mas pensa em crianças também, né? As crianças, elas estão aprendendo os processos ainda. E aí você precisa ensinar as crianças a observar. Como que a gente faz geralmente? A gente aponta, né, para coisa onde a gente quer, para o lugar da imagem onde a gente quer que ela coloque atenção. Mas a gente não precisa fazer isso se a gente utiliza o rastreador, por exemplo, porque aí a gente consegue apontar usando o rastreador também para quais são os pontos onde ela pode olhar, onde ela é mais importante que ela observe para a aprendizagem dela. Isso é um dos tópicos do meu mestrado, que é a modelagem do movimento ocular também, que é uma outra área da pesquisa em educação, que está em crescimento também hoje em dia. A gente ensina as pessoas quais são os lugares importantes de uma imagem, que são essenciais para a aprendizagem, não que o resto não seja, né, mas que são indispensáveis para a aprendizagem e que muitas vezes escapa do olhar da pessoa, e aí prejudica a aprendizagem dela. Então, essa é outra coisa também que a gente usa. Nossa, incrível. E como funciona o rastreador ocular, assim? Porque você falando, eu imaginei, sei lá, um óculos que a pessoa coloca e o olhar dela é guiado. Eu acho que talvez os nossos ouvintes possam ter também imaginado muitas coisas referente ao rastreador ocular. Você sabe descrever o rastreador pra gente, como ele funciona? Muito interessante isso. Boa, verdade, né? A gente fala aqui, mas como que é, né? Então, tem vários tipos. Tem o tipo óculos mesmo, que a pessoa coloca. Esse eu nunca vi, na verdade. Nunca cheguei perto de um desse, mas eu sei que existe. E a gente tem uns mais antigos que a pessoa, ela fica com a cabeça assim posicionada num suporte, como se fosse um exame oftalmológico, e aí a pessoa fica lá e ela tem um infravermelho na frente dela para captar o padrão de movimento ocular dela. E tem o que a gente usa, que eu acho que é o menos invasivo, na verdade, né? Onde a pessoa não usa óculos, ela também não precisa apoiar a cabeça em nada. Ele é um equipamento que fica na base da tela do computador, e aí ele captura as coordenadas do olhar da pessoa, das pupilas da pessoa, na verdade, para onde ela está olhando na tela do computador. Então, existe um software que faz a relação entre os dados do infravermelho e a tela do computador. E aí a gente tem esses dados. Então, não tem como a gente, com esse equipamento, por exemplo, ver para onde a pessoa está olhando para um objeto fora da tela do computador, por exemplo. A gente só tem os dados da tela do computador.
E quando ela sai da tela do computador, a gente para de ter os dados. Então, realmente é um equipamento muito seguro também, que muita gente tem um pouco de medo, assim, pergunta: "Ai, como é que é? Vai colocar alguma coisa no meu olho?". E não, é totalmente seguro, não invasivo, mas a gente também só tem os dados da tela do computador. O que para a educação é assim, né, mais do que suficiente, porque a gente consegue enxergar o processo mesmo, né, o durante a leitura da imagem, e não só o antes e o depois, né, como geralmente a gente tem, porque como que era antigamente? A gente fazia um teste, tipo uma avaliaçãozinha antes, aí a gente colocava a pessoa para observar uma imagem e depois fazia um teste posterior, né? E aí fazia a comparação do resultado desses 2 testes para analisar o que aconteceu durante a leitura de um material. E aí com o rastreador a gente tem o dado do momento mesmo, né. Tem algumas pesquisas que até dispensam o uso dos testes, porque o que eles querem saber é o dado do momento mesmo e da visualização da pessoa. Não é o meu caso, por exemplo, eu quero também a avaliação dela para fazer alguns testes estatísticos, mas isso daí é outra história também, né, pra cada pesquisa tem o seu jeito também. Thalita dando spoiler da pesquisa dela aqui pra gente. Essa parte eu nem sabia ainda. Ô, Thali, como que você imagina que enxergar esse processo de leitura das imagens pode ajudar no processo de aprendizagem? Existe muita coisa ainda para ser explorado, então eu imagino tanta coisa que é até difícil de colocar aqui, sabe. Eu imagino, por exemplo, que a gente vai descobrir que um monte de imagem que a gente achava que ajudava, na verdade atrapalha. Tipo quando a gente observa aquela imagem das estações do ano. Não, a Thalita falou da imagem das estações do ano e eu já tô aqui rindo horrores, porque a gente teve um encontro a semana passada e Thalita apresentou essa imagem das estações do ano e a gente percebeu que existiam muitas concepções alternativas envolvendo as estações do ano. Então, vocês vão ficar surpresos agora com o que ela vai falar para vocês. Pois é. Então, essa imagem das estações do ano é muito engraçado. Você nunca imagina uma polêmica em cima dela, né? Mas quando você coloca um sol pequenininho e 4 terras em volta desse sol, você gera uma confusão aí. Por quê? Primeiramente, né? Se é uma criança, ela imagina o quê? Ah, tem 4 terras dividindo a órbita. Depois, ela já vai imaginar também que o inverno é quando a Terra está mais longe, porque naquela imagem tem uma parte, tem uns pedacinhos que a Terra está mais longe e outros que a Terra está mais perto. E aí ela também imagina que a Terra está mais longe, então é inverno naquela época, e quando a Terra está mais perto é verão. Então são várias concepções alternativas que a gente carrega por causa dessas imagens, né? E a polêmica desse dia foi porque a gente, um monte de gente teve dificuldade de responder por que acontecem as estações do ano, né? Então, até fica a pergunta de vocês, para vocês sabem como que acontecem o que acontece para a gente ter as estações do ano? Eu tenho certeza que agora tem um monte de gente refletindo sobre isso. Caramba, será que eu sei como ocorrem as estações? Por que elas ocorrem? E fica aí o convite para vocês fazerem o nosso curso de mapeamento conceitual, como convidados, né, do professor Paulo, e entrar na nossa Academia Brasileira de Mapeadores Conceituais para terem acesso aos nossos seminários, às nossas trocas de ideia e acessarem esses tipos de discussões que a Thalita traz para gente, que são discussões maravilhosas. O tema, na verdade, era misconceptions, concepções alternativas, né, ou incorretas, que a gente carrega. E o tema não era sobre as estações do ano, mas olha só que interessante, uma imagem acabou trazendo um monte de incertezas sobre o que todo mundo ali sabia. E só para vocês saberem, não é a distância entre a Terra e o Sol que faz as estações do ano existirem. Como
como que a gente pode relacionar, eu não sei se já existe alguma coisa na literatura, e você que faz essa pesquisa na área consegue ajudar a gente, sobre como se relaciona o rastreamento ocular ou o aparelho, o rastreador ocular, com os mapas conceituais. Sim, existem várias pesquisas nessa área também, relacionando um mapa com um rastreador. E geralmente essas pesquisas, elas são análises das dificuldades que o mapa conceitual pode gerar. Tem um artigo, que, se eu não me engano é de 2009, que é do Amadier com colaboradores, e eles fazem uma análise do estudo com mapa conceitual, e aí para eles verem se o estudo com mapa foi eficiente ou não, eles utilizam o rastreador ocular. Esse estudo, a gente não concordou com os resultados dele. Então, os resultados mostraram que o mapa conceitual não ajudou, não foi uma ferramenta eficaz. Só que aí, quando a gente foi analisar qual foi o mapa conceitual que eles usaram, a gente viu que, na verdade, não era um mapa conceitual que a gente usa, por exemplo, que a gente aprende lá no nosso curso. Era mais parecido com um mapa mental, onde tinham caixinhas com palavras, e essas palavras eram relacionadas com linhas. Não tinha uma organização hierárquica e nem clareza semântica, que é o que a gente preza no mapa conceitual. Porque as nossas proposições do mapa conceitual têm o conceito inicial, o verbo de ligação, que mostra a relação, né, entre os conceitos, e depois tem um conceito final. Então, você tem uma unidade semântica, né? E no caso do mapa, entre aspas, que eles utilizaram na pesquisa, não existia clareza semântica. Então, as pessoas não aprenderam usando aquela ferramenta, né? E aí, a gente refez esse estudo, só que usando o mapa conceitual novaquiano, que é o que a gente utiliza, e aí os resultados foram positivos. A gente utilizou também o rastreamento para analisar o padrão visual das pessoas e a gente testou. A gente fez o teste utilizando um mapa conceitual com estrutura hierárquica e um mapa sem estrutura hierárquica. Ele estava todo bagunçado. E aí a gente viu que os mapas conceituais com uma organização hierárquica corroboraram com a aprendizagem. Os alunos tiveram maior ganho de aprendizagem do que os que utilizaram o mapa conceitual não hierárquico. Então, esse é um exemplo, né, do uso do rastreamento junto com o mapa conceitual, mas existem vários outros também, como, por exemplo, ideias aqui, né, na verdade, para você analisar qual é o ponto que o seu aluno olha primeiro no mapa conceitual, para analisar se as pessoas estão olhando no sentido correto e continuar com esse estudo, né, para ver se o seu mapa está ajudando ou está atrapalhando a aprendizagem, porque o caso do mapa não hierárquico atrapalha. Na verdade, assim, não é nem que não existe ganho de aprendizagem, é que há uma desaprendizagem. E é muito engraçado isso, porque a gente teve resultado que foi bem isso, as pessoas foram melhor no teste anterior do que no que veio depois do mapa. Então, a bagunça foi tão grande que atrapalhou mesmo, até confundiu o que ela sabia. Bom, muito obrigada por você ter aceitado vir conversar com a gente. Cedido o seu tempo, contado tudo que você sabe sobre rastreamento, que a gente sabe que você teve um trabalhão para saber tudo isso, muitas horas de leitura, muito sofrimento, muito suor. Então, muito obrigada, Thali. Imagina, por nada. É sempre um prazer estar aqui. Qualquer dúvida, deixem nos comentários do YouTube. Ou então contatem a gente pelo Instagram, por e-mail, onde vocês quiserem. E vocês, ouvintes, muito obrigada pela sua audiência. Fiquem ligados nos próximos episódios desse podcast. Se você ainda não segue o Conceituados, escolha a sua plataforma preferida e receba todo o conteúdo que estamos produzindo. Conceitue-se você também. Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido no canal do YouTube, Facebook e LinkedIn Mapas Conceituais e o nosso perfil no Instagram Conceituais Mapas. Esperamos vocês por lá.